Tudo bem? Boa tarde para quem está assistindo esse videozinho agora. Eu preparei com muito carinho esse videozinho para vocês, para a gente entender melhor como é que ocorre o processo da formação da carboxihemoglobina, que é um assunto bastante presente nas provas de concurso para perito. Então vamos lá, gente, vamos ficar ligado. Aqui é objetividade, tá? Não tem enrolação, não tem mimimi. Objetividade em primeiro lugar. Como que podemos inibir o aporte de oxigênio para as nossas células, então? Tem três etapas principais, tá? Inibição da síntese do ATP, por oxidação do ferro da hemoglobina e por insuficiência direta de oxigênio para as nossas células, tá? Mas vamos falar do mais comum. Qual que é o mais comum que a gente tem? Inclusive agora a gente deve estar formando uma pequena parcela, dependendo da cidade onde você mora, dependendo onde você está, a gente está toda hora formando a carboxihemoglobina. Então, se você mora em São Paulo, se você mora nos grandes centros urbanos, toda essa poluição que a gente sofre no dia a dia, que sim tem monóxido de carbono no ar, a gente está sofrendo o processo de formação de carboxihemoglobina, tá? Vamos só tentar entender um pouquinho como é que é a estrutura da hemoglobina. Gente, a hemoglobina, ela nada mais é do que uma proteína globular, tá? Ela tem uma estrutura quaternária, como vocês estão vendo aqui no desenho, tá? Essa estrutura quaternária, ela contém 4 cadeias polipeptídicas, tá? Que são quais cadeias? Cadeias de globina, tá? Ela tem 4 cadeias de globina e tem um grupo M ligado aqui a cada uma dessas cadeias de globina, tá? Então, para cada cadeia de globina, eu tenho um grupo M, tá? A função da hemoglobina nada mais é do que absorver, tá? o oxigênio e transportá-lo do sangue para os tecidos. Então, a função básica da hemoglobina é fazer o transporte do nosso querido, estimado oxigênio, certo? E por que isso ocorre? Isso só ocorre graças à capacidade que os átomos de ferro têm em se ligar com o oxigênio, tá? Então, assim, quem consegue segurar, quem pega lá, agarra o nosso oxigênio é o ferro, tá? E graças ao ferro é que a gente tem esse transporte eficiente e eficaz de oxigênio, tá? Se não fosse o ferro, também não ia rolar esse transporte, certo? Assim, gente, o monóxido de carbono, respondendo a nossa questãozinha que eu coloquei no Instagram, quais que são os dois principais agentes, então, que provocam a carboxihemoglobina? O primeiro eu já vou responder para vocês, é o monóxido de carbono, tá? Ele é rapidamente absorvido na nossa mucosa respiratória e ele se liga de forma reversível com a nossa querida hemoglobina, tá? Só que cerca de mais ou menos 80% desse monóxido de carbono se liga à hemoglobina, então é muita coisa, né? Pensa bem, o monóxido de carbono, ele tem de cerca de 200 a 270 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então, essa hemoglobina, ela é o que? Ela é promíscua, ela é, entre aspas, vamos poder dizer que ela é safada? Ela é safadinha, né? Ela atrai o oxigênio pelo monóxido de carbono e ela prefere o monóxido de carbono, ela tem mais afinidade com o monóxido de carbono que com o coitado, vamos chamar de corno, podemos chamar de corno oxigênio, fazendo uma piadinha aqui, porque em exemplos toscos é que vocês lembram, né, gente? Quando a gente fala muita teoria, isso não grava. Agora, tudo que for besteira, besterola, a gente grava. Vem dizer que não é verdade. Então, vamos pensar. O oxigênio é um corno, porque o monóxido de carbono, ele é mais gostosão, ele é melhor, não sei o que ele é. Mas, ele tem mais afinidade pela hemoglobina, tá? Então, o pobre, coitado, corno do oxigênio é trocado pelo monóxido de carbono, certo? Então, quando ocorre esse processo que a hemoglobina chuta o oxigênio, dá um pé na bunda do oxigênio e pega o monóxido de carbono para ela, ocorre formação da carboxihemoglobina, tá? Só que essa carboxihemoglobina, ela leva à anóxia. Olha só, a hemoglobina, ela não
sabia, né, que essa traição podia acarretar um prejuízo tão grande para sua própria vida, né? Se ela soubesse, ela respeitaria o coitado do oxigênio e não faria isso. Mas ela não sabe, ela troca pelo monóxido de carbono e depois ela mesma sofre o processo de anóxia, né? Ela não consegue levar mais a respiração celular eficiente para os tecidos, né, o oxigênio. Talvez ela não saiba que o monóxido de carbono é um vilão e ele não serve para fazer respiração celular, né, falando de uma forma bem didática, bem tranquila para vocês entenderem, para vocês gravarem, tá? Então, a verdade é essa, o monóxido de carbono, ele não faz troca gasosa, tá? Ele é o vilão, ele desloca o oxigênio e depois esse coitado do oxigênio não consegue mais chegar nos tecidos. Isso provocando a anóxia, tá? Que é a inibição do aporte do oxigênio para todos os tecidos. Então, ocorre essa interrupção do aporte de oxigênio para as nossas célulazinhas, tá? E por isso que o principal agente tóxico, formador de carboxiemoglobina, é o monóxido de carbono. Mas tem mais, né, gente? Eu vou falar do segundo. Na verdade, o segundo principal é o diclorometano, tá? Existem outros, sim, mas o que os livros trazem, os livros de toxicologia, eles falam bastante do diclorometano. Por quê? Na verdade, o diclorometano, ele é biotransformado em monóxido de carbono no nosso organismo. É só por isso, na verdade, a gente pode até dizer que ele é um precursor, né? Seria, assim, entre aspas, um precursor do monóxido de carbono, tá? Porque ele é biotransformado no nosso organismo e lá ele libera, então, o monóxido de carbono na corrente sanguínea, tá? Então, a carboxiemoglobina, ela também é usada como um biomarcador da exposição ao diclorometano, tá? Quando a gente for falar de biomarcadores, vocês lembrem que biomarcadores são, digamos assim, substâncias provenientes do metabolismo que vão servir como um alvo-chave para saber se aquele indivíduo está intoxicado ou não, tá? Então, a carboxiemoglobina, ela é sim um biomarcador. Do quê? Do monóxido de carbono e do diclorometano. Fulano que trabalha lá na fábrica, na indústria tal, que está tendo um alto contato com o monóxido de carbono, se ele tiver uma quantidade de X de carboxiemoglobina, é porque ele está exposto a esses agentes, tá? Então, assim, qual que é o tempo de meia-vida da carboxiemoglobina? Mais ou menos, tá? De 4 a 5 horas, tá? É o tempo de meia-vida da carboxiemoglobina, tá? E quando o monóxido de carbono ele é liberado, ele se desprende da nossa hemoglobina, ele é excretado até pelo ar que a gente exala, né? Então, ele é excretado pelo ar exalado, tá? E uma pequeníssima fração também desse monóxido de carbono, ele pode ser exalado na forma de CO2, que é o dióxido de carbono, tá? E isso acontece porque lá no metabolismo, esse dióxido de carbono, ele é formado, então, pelo metabolismo de oxidação endógena lá, que vai transformar o monóxido em dióxido de carbono no próprio organismo. Mas isso acontece num percentual bem pequeno, tá, gente? Aqui é só uma figurinha para ilustrar de forma bem didática a nossa querida hemácia, tá? E ela carrega o nosso oxigênio, tá? Vamos pensar que a hemácia é namorada do oxigênio, só que ela é uma hemácia safadinha, uma hemoglobina safadinha, que não tá contente com o oxigênio e vê o monóxido de carbono e acha ele mais bonito. Esse monóxido de carbono tá mais bonito, quer saber? Eu vou dar um chute na bunda do oxigênio e vou ficar com ele. Eu tenho mais afinidade, rolou uma química melhor, uma afinidade melhor. Então, a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono, traindo o pobre coitado do corno do oxigênio, tá? Como eu já falei para vocês, essa ligação da nossa hemoglobina com o monóxido de carbono, ela dura em torno de 4 a 5 horas
E o tratamento é feito principalmente com oxigênio terapia.